Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 23 de agosto de 2025, vamos trazer a nossa oração da noite baseada no livro de Salmos, os Salmos de número 70, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha os que dizem ha. Folguem, alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja o Senhor. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio, tu és o meu libertador, Senhor, não te detenhas. Rimande carrebas. Arriba, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista aqui pede o livramento de Deus, pede para que Deus se levante pela sua vida, mas de uma maneira diferente. Ele pede para que Deus se apresse, ele pede para que Deus o atenda com muita urgência. Porque há muita coisa que nós pedimos a Deus e nós esperamos. Nós esperamos o tempo da promessa. Nós passamos pelo teste do tempo. Enquanto Deus, Ele trabalha. Enquanto Deus, Ele nos molda. Enquanto Deus, Ele restaura. Enquanto Deus transforma corações, liberta corações, nós ficamos à espera. Mas há outras coisas que não podem esperar. Há situações emergentes que, se Deus não intervir, haverá morte, haverá desgraça e destruição. Sem precedentes. O salmista Davi se encontrava nessa situação. Na verdade, ele passou por situações complicadas várias vezes. Davi sofreu atentados, emboscadas, o inimigo fazia de tudo para matá-lo, para destruí-lo, mas ele sempre clamou ao Deus do livramento, ao Deus que prometeu na sua palavra que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. É Deus que prometeu. Deus prometeu nos guardar, nos livrar dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Ele mesmo declarou: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista declarou essa palavra porque ele viveu muitos livramentos. Ele teve muitos livramentos. A mão de Deus o livrou, a mão de Deus o guardou, a mão de Deus o protegeu. Mas era uma situação difícil. Às vezes estamos no meio de uma aflição que nós devemos clamar a Deus que se apresse. Quando temos um caso de saúde, um familiar doente, em estado crítico, quando nos encontramos num lugar perigoso, clamamos ao Deus para que se apresse. Porque o livramento não pode esperar. O livramento é naquele momento. Em momentos difíceis, nós devemos clamar a Deus para que Ele se apresse em nos ajudar, em nos livrar. Davi passou pelo vale da sombra da morte muitas e muitas vezes, mas Deus o livrou de todas.
os laços, livrou de todos os laços, todas as armadilhas do inimigo. Deus não permitiu que o inimigo tirasse a sua vida, porque esse era o plano, o propósito do maligno, porque ele sempre buscou a Deus, porque ele sempre clamou a Deus, porque ele colocou em Deus toda a sua confiança. Ele colocou em Deus toda a sua expectativa. Arriba será o homem. Arriba pode falhar, o homem pode mentir, o homem pode se arrepender, mas o nosso Deus, Ele é perfeito. O nosso Deus, Ele é verdadeiro. Quando Ele promete, Ele cumpre. Arriba, quando nós clamamos, Ele ouve. O nosso Deus é aquele que nos defende dos nossos adversários, dos nossos inimigos. O nosso Deus é um Deus zeloso. Ele declarou na sua palavra, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, arriba eu todavia não me esquecerei. Deus nunca se esquecerá de nós. Deus está com os ouvidos atentos ao nosso clamor e à nossa oração. Qual é a emergência? Qual é a urgência? Arriba, vamos clamar a Deus e Deus vai nos livrar. O inimigo será confundido, será envergonhado. Porque muitas das vezes o inimigo já canta o hino da vitória. Porque aparentemente tudo coopera para o bem dele. Arriba, não tem como alterar certas circunstâncias diante dos olhos do mundo e dos olhos do inimigo, porque já chegou num nível crítico, mas o nosso Deus é aquele que entra, arriba e transforma e quebra barreiras, muralhas e fortalezas. O nosso Deus é aquele que faz o impossível se tornar possível. O nosso Deus derribou pode todas as coisas. Toda a terra está debaixo dos seus pés. Toda a terra está debaixo da sua autoridade. Então nós podemos clamar a Deus na angústia. Nós podemos clamar a Deus na alegria. Nós podemos clamar a Deus na tristeza. Nós podemos clamar a Deus em todo o tempo e Ele ouvirá o nosso clamor, ouvirá a nossa oração. Nos momentos mais difíceis, clame a Deus. Quando não tiver saída, clame a Deus. Quando tudo estiver perdido, clame a Deus. Quando tudo estiver escuro, clame a Deus, porque Ele ouve, porque Ele atende. Às vezes somos pegos de surpresa por situações desesperadoras e perdemos o controle e não conseguimos clamar a Deus. Mas o salmista recuperou as suas forças. Ele se levantou e clamou a Deus na angústia, e Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração. Deus trouxe o livramento, Deus, Ele trouxe a resposta, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Quando um justo ora, os ouvidos do Senhor estão atentos, porque Ele declarou na sua palavra: pedi e dar-se-vos-á. Deus vai ouvir o teu clamor, a tua oração. Nesse momento de dificuldade, onde tudo parece perdido, não tem saída, não tem ninguém para nos ajudar, não tem ninguém para carregar o fardo. O nosso Deus, Ele carrega, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Ele mesmo declarou na sua palavra. Então clame a Deus na angústia e Deus te responderá. Clame a Deus na aflição e Deus te ouvirá.
Arriba, Deus enviará o livramento, Deus trará cura, Deus trará libertação, Deus trará restauração, porque o nosso Deus é um Deus que trabalha, porque o nosso Deus é um Deus fiel, porque o nosso Deus é um Deus que ama. Não importam as circunstâncias, clame a Deus. Arriba, milagre urgente, clame a Deus. Arriba, quando parecer impossível, clame a Deus. Arriba, remante, que reba. Remante, reba, Deus, nós te louvamos. Pai, nós te exaltamos nessa noite, porque Tu és bom e a Tua misericórdia, Deus, ela dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Queremos, Deus, louvar e exaltar o Teu nome, o nome que está acima, arriba de todo nome, Jesus Cristo. Arriba, Deus, nós Te louvamos, porque sem Ti, Deus, nada somos. Nós sabemos, Deus, que se dormimos e acordamos, estamos na Tua santa e bendita presença. É graças, Deus, à Tua misericórdia. É porque o Senhor tem nos cuidado, é porque o Senhor tem nos guardado, nos livrado, Deus, dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa, porque o Senhor tem conservado os nossos corações e as nossas almas. Te louvamos e te agradecemos, Deus, porque Tu és fiel e sempre serás fiel. Arriba, Deus, ainda que os nossos olhos não vejam, nós acreditamos. Arriba, que haverá milagre. Nós acreditamos, Deus, que haverá restauração. Deus, nós acreditamos que o Senhor é conosco. Ó Deus, que todas as promessas vão se cumprir. Porque Deus nunca se viu e nunca se ouviu alguém que confiou em Deus e foi envergonhado e foi confundido. Arriba todos aqueles que confiam no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eles contemplam as maravilhas desse Deus. Vivem milagres. Arriba, Deus, nós também acreditamos e já Te louvamos e Te exaltamos por tudo que o Senhor fará nas nossas vidas. Ainda, Deus, arriba, que não vejamos uma nuvem do tamanho da mão do homem, nós acreditamos que haverá chuva. Nós acreditamos, ó Deus, que o deserto se transformará em manancial de águas vivas. Arriba, remante, que reba. Arriba, Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas falhas e as nossas iniquidades. Deus, porque nós somos falhos e pecadores. Ó Pai, são os nossos próprios pecados. Arriba, que nos colocam em situações difíceis, porque o inimigo prepara laços, prepara armadilhas. Porque o inimigo, Deus, de dia e de noite, arriba, está disposto a destruir as nossas vidas. Mas nós temos um Deus de misericórdia. E nós clamamos, Deus, tenha compaixão das nossas vidas. Tenha, Deus, compaixão das nossas almas. Nos lava, nos purifica com Teu precioso sangue. Ó Deus, porque esse sangue apaga. Arriba tudo que é pecado, arriba tudo que é iniquidade. Ó Deus, fecha todas as brechas que foram abertas, Pai, para o inimigo. Arriba em nossas vidas toda legalidade, Deus, que o Senhor venha ter misericórdia das nossas almas e que o Senhor venha arrancar, ó Deus, toda porta por onde o inimigo tem entrado, Deus, que o Senhor venha fechar. Ó Deus, fecha e sela com o sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, fecha. Arriba, decarrebos. E que se o inimigo veio por um caminho, Deus, que fuja por 7 caminhos. Arriba, serreman, decarreba. Arriba, Deus, nós clamamos nessa noite pelo milagre urgente. Arriba, Deus, estamos encurralados. Arriba, estamos asfixiados, Deus.
Deus, ajuda-nos nessa noite. Arriba, Deus, vinde em nosso auxílio, vinde, Deus, em nosso socorro. Apressa-te, ó Deus, em nos livrar, apressa-te, ó Deus, em nos guardar. Arriba, Deus, apressa-te em derrotar os nossos inimigos e adversários. Ó Deus, nós não temos muito tempo. Arriba, o inimigo já ganhou espaço, o inimigo já preparou o golpe. Arriba, o inimigo está à espreita, Deus. Se o Senhor, arriba, Deus, não for conosco, seremos, Deus, destruídos pelos nossos adversários, pelos nossos inimigos. Mas a tua palavra diz, ó Deus, arriba, que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. Deus, nós clamamos pelo teu socorro nessa noite. Arriba, entra, Deus, em providência a todos aqueles que precisam do milagre urgente. Deus, todos aqueles que se encontram numa zona de perigo. Arriba, Deus, todos aqueles que se encontram enfermos, todos que estão na iminência de perder, arriba, os negócios, arriba, o emprego, o casamento, arriba, todos que estão na iminência de perder a vida. Ó Deus, apressa-te nessa noite. Envia, Deus, o teu anjo. Envia, Deus, o teu socorro para livrar, ó Deus, e guardar a tua igreja, a tua noiva. Cubra-nos, ó Deus, debaixo do teu sangue. Cubra-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas. Para que o inimigo, Pai, não tenha acesso sobre as nossas vidas. Ó Deus, visita todo aquele que tem um familiar enfermo. Arriba, Deus, numa UTI, em cuidados intensivos. Arriba, carecendo, Deus, de um milagre, carecendo, Deus, da intervenção divina. Ó Deus, visita. Arriba, Deus, tu és o Deus da vida. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor levou sobre a cruz as nossas dores e as nossas enfermidades. Repreenda, Deus, essa doença. Repreenda, Deus, essa enfermidade. Pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, nós ordenamos a todo espírito de enfermidade, a todo espírito da morte. Sai dessa vida em nome de Jesus. Nós ordenamos, arriba, Deus, que o teu vento venha soprar para todos aqueles, Pai, que já foram dados como mortos, aqueles, Deus, que foram desenganados pela medicina. Deus, a última palavra vem de ti. Arriba, Deus, não importa a gravidade da situação, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, porque o nosso Deus pode todas as coisas. Então visita, Deus, e comece a despertar. Deus, comece a levantar todos aqueles que estão no leito, sem esperança, sem vida. Arriba, Deus, sopra o vento do Espírito e traga a vida. Sopra o vento do Espírito e restaura, Deus, a saúde. Ó Deus, para que todos saibam que há um Deus nessa terra. Pai, aquele que está na iminência de perder a sua casa, de perder, Deus, a sua família, tudo está completamente arruinado, destruído. Ó Deus, intervenha. Arriba, Deus, vem. Venha, Deus, e socorre essa casa. Socorra, Deus, essa família pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que todo plano, todo golpe, arriba, preparado pelo inimigo para destruir, Deus, que venha cair por terra no poderoso nome de Jesus. Arriba, Deus, todo aquele que está a ser injustiçado, roubado, enganado, prestes, Deus, a entrar na ruína.
Apressa-te, ó Deus, pela tua igreja. Apressa-te, ó Deus, pela tua noiva. Apressa-te, ó Deus, pelos teus servos. Não permita, Deus, que o inimigo venha triunfar. Rimante, Deus, todos aqueles que precisam de um visto por causa, Deus, do negócio, do trabalho. Arriba está a chegar um momento e o visto não saiu, Deus. Toca, Deus, com teu poder e a tua unção. Ó Deus, e faça um milagre. Conceda a Deus o visto. Arriba, conceda a Deus aquilo que deseja o coração do teu povo. Deus, muitos têm contas a pagar. Arriba, responsabilidades, Deus. Arriba, contratos. Arriba, Deus, mas está tudo tão difícil. O tempo se aproxima. Arriba, não há dinheiro, não há condições. Deus, a porta não se abre. Deus, não permita que o teu povo, Deus, volte de mãos vazias. Opera, Deus. Arriba, Deus, abre essa porta. Quebra, Deus, essa muralha, essa fortaleza. Entra, Deus, em providência para todos aqueles que precisam de um milagre financeiro. Arriba, tu és o Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que abre portas, o Deus que faz milagres, o Deus que abençoa o seu povo. Entra, Deus, e peleja. Arriba por esse povo, Deus, que depende somente de ti, porque nós não temos outro Deus. Só tu és Deus nas nossas vidas. Arriba, só tu és Deus, ó Pai, único, digno de toda honra, de toda glória. Arriba, de todo o poder e de toda a majestade. Deus, aquele que está aflito para solucionar uma situação e não tem condições financeiras. Arriba, Deus, entra em providência. Abra, Deus, uma porta. Usa, Deus, uma alma. Arriba, para abençoar o teu povo. Para, Deus, auxiliar o teu povo. Arriba, se remante, que reba. Rimante, Deus, abre portas. Ó Deus, derrama a tua chuva. Rimante, e abençoa, Deus, o teu povo. Abençoa, Deus, a tua igreja. Faça, Deus, o milagre urgente. No poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus, nós entregamos, consagramos essa noite nas tuas mãos. E nós clamamos, Deus, se conosco, livra-nos do mal. Que toda a ferramenta preparada, Deus, contra nós e a nossa casa para essa noite, que não venha prosperar. Mas conceda-nos uma noite abençoada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Deus, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória jamais é para todo sempre. Amém. Glória a Deus.